Olá, eu sou a professora Eliane e estou aqui hoje para que possamos conversar um pouquinho sobre a cultura digital. Isso mesmo. O objetivo principal é dialogar com você, pensando de que maneira que esse trabalho se torna significativo nos espaços escolares e é capaz de mobilizar nos jovens muitas aprendizagens. Todos nós sabemos que a sociedade está cada vez mais imersa em recursos digitais, que foram evoluindo com o passar dos anos, com o objetivo principal de facilitar as relações e a própria vida em sociedade. Mas de que maneira que esse trabalho ele pode ser potencializado nos espaços escolares, garantindo que não seja apenas uma distração, mas que de fato o online, diferente do offline, possa mobilizar essas aprendizagens. E para começarmos essa conversa, é importante que você saiba qual é o nosso objetivo geral. Então, olha só, temos a intencionalidade de abordar o contexto do trabalho com a cultura digital, pensando de que forma as diferentes tecnologias que antecederam esse momento interferem nas construções que realizamos atualmente. Como nós acabamos de apresentar, todo esse processo ele está muito presente na realidade dos jovens. São jovens cada vez mais conectados. Porém, essa conexão nos permite um acesso muito rápido à informação. Nós temos a informação na palma das nossas mãos. Então, vamos pensar agora de que maneira eu posso transpor tudo isso que já está tão presente na realidade deles, mas fazendo com que essa informação ela se transforme em conhecimento, ela seja um processo para o desenvolvimento de competências, para o desenvolvimento de habilidades, para que aprendizagens cada vez mais significativas estejam presentes no dia a dia desses jovens. Então, a partir desse objetivo geral, que é o de abordar o contexto desse trabalho, pensando em todo esse resgate histórico e o que nos trouxe até esse momento com esse digital tão fortalecido, de que maneira nós podemos apoiar os estudantes a vivenciar de forma crítica, ética e protagonista essa cultura digital. É importante considerarmos também que tudo isso está presente na BNCC. Isso faz parte da competência 5, que nós vamos explorar um pouquinho mais para frente. Olhando para a BNCC e para a BNC Formação, nós temos esse trabalho considerando o que, né? O que trabalhar, o que mobilizar, como que esse trabalho precisa ser pensado. Na BNCC, nós temos mencionado aí a importância de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. E na BNC Formação, olha lá, também temos o compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação. Se nós olharmos para as ações cognitivas que estão sendo propostas aí, nós temos primeiro compreender. Quando eu compreendo, eu vou ampliando o meu repertório para conseguir utilizar. Utilizando e tendo sentido para a minha vida, eu consigo então chegar no processo mais amplo, que é o processo de criar. Então, nesse conjunto, né, nessa sequência que nós estamos apresentando, é importante nós considerarmos de que tecnologia nós estamos falando. Então, lembrem que o primeiro passo é o compreender.
Então, que tecnologia é essa? Nós estamos falando só da internet? Nós estamos falando só do computador? Então, o que mudou? Analisando essas duas imagens e pensando no contexto que nós temos atualmente, o que mudou? Para um pouquinho agora, faz uma reflexão, pense no que era utilizado na sua época escolar. Será que apenas o aparato tecnológico mudou? Ou a forma de nos relacionarmos com eles é que mudou? Aqui nós temos a prensa de Gutenberg e a cartilha. Então, esses dois exemplos, essas duas imagens, são tecnologias? A tecnologia em si, ela não está relacionada ao recurso, ao aparato utilizado, mas sim ao processo de criação. E desde a prensa de Gutenberg, quando nós falamos de tecnologia, nós estamos pensando em invenções, em propostas, em coisas de maneira geral ou processos que foram criados com o objetivo principal de facilitar a vida das pessoas. Então, a tecnologia por si só, ela está muito relacionada ao contexto, à época em que ela foi criada. Então, nos dois exemplos que eu acabei de compartilhar, nós temos sim uma tecnologia que, no momento da sua criação, foi importante, foi significativa e foi muito útil para a vida daquelas pessoas. Se nós olharmos agora, pensando nessas relações no contexto escolar, com certeza você deve se lembrar de dois termos, ou pelo menos um termo que durante muito tempo foi explorado nos espaços escolares. Então, nós temos aqui as TICs e as TDICs, considerando os diferentes aparatos tecnológicos. Então, na imagem, nós temos um rádio, bem antigo, e a TV. Rádio e TV são tecnologias que representam aí o processo de informação e comunicação. Quando nós avançamos para as TDICs, nós temos as tecnologias, porém, vamos considerar aí as tecnologias digitais de informação e comunicação. Então, parece um pouco estranho atualmente considerarmos o rádio e a televisão como tecnologias. Mas pensando nesse contexto de compreender a importância da tecnologia na vida das pessoas, elas foram uma criação que revolucionou as formas de ensinar e aprender. Foi uma forma de ampliar a capacidade de compartilharmos aí informações. Quem nunca assistiu a algum programa de TV ou ouviu alguma notícia no rádio e isso se tornou um potente objeto de aprendizagem? Então, esses aparatos, durante muito tempo, foram amplamente explorados. Só que o que é importante nós considerarmos nesse uso? Um uso intencional, um uso significativo, de que forma levar esses materiais para os espaços escolares, mas pensando nesse uso para mobilizar as aprendizagens. Então, de que adianta, Qual é a reflexão que nós buscamos nesse momento? Do que adianta eu utilizar a TV, essa TV, a gente passar um vídeo, um documentário, e aquilo ser simplesmente o uso pelo uso. Só para falar que nós usamos um recurso durante uma aula. Então, a ideia é nós pensarmos no uso desses aparatos como favoráveis para o desenvolvimento das competências, das habilidades em uma sociedade que é totalmente conectada. O uso pelo uso não vai mobilizar as aprendizagens, muito menos atingir aquele processo cognitivo de criar ou de resolver problemas
do dia a dia, utilizando-se para isso dos recursos digitais, como prevê a competência que traz aí o trabalho com a cultura digital. Como mobilizar o desejo por aprender, fazer com que esse jovem perceba que ele possui diferentes ferramentas e essas ferramentas podem ser usadas em benefício próprio, não apenas pensando nos aspectos individuais, como também em toda a coletividade. E de que forma, então, eu vou pensar nesse trabalho? Quando eu for organizar o meu planejamento, pensando na importância de trabalhar a cultura digital, o que eu preciso considerar? A primeira coisa é que esse planejamento, ele deve ser, em todo momento, um planejamento intencional. Um planejamento contextualizado, onde seja possível esse jovem perceber que aquele recurso, que aquele aparato, que aquele processo, ele está presente não apenas como uma ferramenta de informação, mas uma ferramenta capaz de mobilizar muito conhecimento. Todo o processo precisa ser trabalhado de maneira dialógica. Eles têm muita conexão nas redes sociais, por exemplo. Mas de que maneira que essa dialogicidade ela pode ser utilizada em benefício de toda a coletividade? Essas aprendizagens são aprendizagens ativas. E é claro que elas precisam considerar aí o envolvimento de toda a equipe escolar. Então, existem alguns assuntos que acabam fazendo parte de maneira mais significativa. Se você pensar numa notícia, como eu vou interpretar essa notícia no sentido de ter um olhar crítico para ela e reconhecer quando ela é uma fake news? Como eu preciso dialogar na internet, nas redes sociais? A netiqueta, né? A etiqueta nos ambientes virtuais. Como que essas ferramentas elas estão presentes hoje no mercado de trabalho? Então, tudo isso faz parte desse trabalho com a cultura digital, que se nós pegarmos pela definição, cultura, por si só, ela traz aí um sistema de signos, símbolos, tradições e ritos que caracterizam uma sociedade ou um grupo social. Essa seria a definição para cultura. Se nós unirmos, então, a cultura digital, usando como referência o Pierre Levy, numa citação de 2010, ele fala que a cultura digital representa a quarta revolução da comunicação. Ele considera que a primeira é a própria invenção da escrita. Olha que interessante. A segunda seria a invenção do alfabeto. E a terceira, a imprensa. E nós chegamos, então, no aspecto digital. Basta pensarmos na velocidade que as informações hoje são compartilhadas. E não apenas informações verdadeiras, informações de todos os tipos. Com um simples clique, ela se espalha com uma velocidade muitas vezes assustadora. Será que nós estamos preparados para acompanhar isso com a mesma velocidade que os jovens? Então, quando nós paramos para pensar no nosso planejamento, quando nós paramos para pensar em trazer esse jovem para próximo de nós, como protagonistas engajados nessas construções, o trabalho ele é favorecido. Então, antes, as informações elas eram transmitidas de um para muitos e com pouca interação. Agora, se nós considerarmos essa imersão em uma cultura digital, a transmissão é feita de muitos para muitos e com um volume de interação que é imenso.
Então, essa cultura digital ela é construída nas relações que se estabelecem nos meios digitais e por eles é determinada. Então, tudo é muito rápido. O jovem conectado. Existem alguns autores que trazem essa ideia do jovem online, fora da escola, no seu dia a dia, nas suas práticas sociais, e totalmente offline quando está na escola. Então, a cultura digital, ela entra nesse desenvolvimento como uma forma de se aproximar dessa sociedade conectada, porém, fazendo uso de todos os recursos para o seu próprio desenvolvimento. Vamos lembrar que o primeiro processo cognitivo que nós falamos lá, ele estava relacionado ao compreender. Então, compreender o que nós temos, compreender esse uso, compreender de que maneira que tudo isso evoluiu e hoje chega nos espaços escolares com toda essa força. Então, nós já falamos sobre alguns aspectos que nos levam a pensar em onde está essas referências. Então, falamos da BNCC e da BNC Formação, considerando que o primeiro processo cognitivo mobilizado nessas construções é o compreender. Então, vamos avançar um pouquinho agora e vamos pensar no como. Considerando aí também a BNCC e a BNC Formação, o como esse trabalho precisa ser desenvolvido traz uma forma crítica, significativa, reflexiva e ética. Partindo dessa análise, então, nós avançamos para o nosso segundo processo cognitivo, que é o de utilizar. É importante considerar que todo esse caminho, ele revela para nós uma intencionalidade. Então, não adianta eu simplesmente planejar o uso, planejar o desenvolvimento de uma proposta com o jovem para abordar as questões da cultura digital se eu não compreendi a importância desse uso, se eu não conseguir analisar todo o significado, todo o impacto que isso traz para a minha vida e para a vida do jovem, para a vida do meu aluno. Então, nesse contexto, como eu já falei para você, nós temos aí a ideia do online e do offline. Então, na escola, muitas vezes, nós temos o offline. Não pode utilizar, não quero utilizar, é uma ferramenta de distração. Então, como eu posso fazer para conectar tudo isso? E temos que pensar também na questão da comunicação e da responsabilidade digital. E aqui nós temos um ponto de atenção que é muito importante. Existem muitas formas de dizermos a mesma coisa. E nas redes sociais, em todos os meios possíveis de comunicação que nós temos no digital, isso nem sempre é percebido. Então, trabalhar as questões de respeito, de ética, de valores, de direitos, de deveres e até mesmo os riscos que nós estamos expostos quando não usamos de maneira correta os diferentes aparatos que nós temos à nossa volta. Quando esse jovem compreende e chega agora no processo cognitivo de utilizar adequadamente esses aparatos, nós conseguimos ter uma progressão, uma aprendizagem que tem toda a relação com as competências e habilidades que a cultura digital pretende desenvolver ou espera, que as propostas pedagógicas possam favorecer, oportunizar a esses jovens. Só que nesse trabalho, de nada adianta nós apresentarmos, nós usarmos exemplos sempre no campo demonstrativo. É por isso que a todo momento aparece o termo protagonista.
O protagonista, o aluno protagonista, é aquele que de fato coloca a mão na massa, aquele que aprende fazendo. O aprender fazendo não se relaciona apenas a uma atividade prática. Nós podemos, por exemplo, ter uma experiência de laboratório, mas uma experiência baseada na reprodução de um roteiro pré-estabelecido ali de aula prática, onde os resultados finais precisam ser sempre idênticos. Não se discute com esse jovem por que deu diferente, quais as variáveis utilizadas ali que podem ter resultado nessa diferença. Eu tenho uma aula prática, mas eu não tenho uma aula onde eu mobilizo o protagonismo desse jovem. Vamos trabalhar então a cultura digital e eu oportunizo para a minha turma uma aula onde eles precisam realizar uma pesquisa na internet. Como está estruturada essa pesquisa? Qual a intencionalidade? Qual é o objetivo de aprendizagem que se espera que esse jovem construa? Então, esses processos, eles precisam ser muito claros no planejamento docente para que o trabalho com a cultura digital, ele realmente seja fortalecido. A pesquisa pela pesquisa não mobiliza a aprendizagem. Se eu pedir essa pesquisa apenas para eles registrarem, por exemplo, aqui no caderno, o que eles acharam de importante, de que maneira essas aprendizagens elas estão avançando? E aí, para fecharmos esses pontos de atenção, consideramos também a volatilidade do mundo virtual. A internet das coisas, as redes sociais ativas, a inteligência artificial e o mundo do trabalho na era digital. Esses pontos de atenção fazem com que nós, professores, tenhamos aí a necessidade de mergulhar cada vez mais fundo nesse universo do digital. E quando nós falamos do universo do digital, uma coisa bem significativa para nós não é pensarmos apenas no recurso. Eu estou numa escola que eu não tenho recurso digital nenhum para utilizar com os meus alunos. Mas existem comportamentos, existem atitudes e existem aprendizagens que estão para além do simples uso do recurso. A cultura digital não vem com a proposta de que nós sejamos os responsáveis por ensinarmos esses jovens a desmontar e montar um computador, por exemplo. A ideia é desenvolver aprendizagens para um uso responsável dos diversos aparatos que nós temos à nossa volta, pensando que com isso eu vou conseguir intervir na vida em sociedade de maneira individual e coletiva para resolver problemas do dia a dia das pessoas. Então, se você não tem o recurso em si, não tem um laboratório de informática na escola, mas você pode trabalhar com eles o pensamento crítico para o uso desses recursos. Pode discutir com eles o impacto de uma fake news na vida de uma pessoa. Pode dialogar com eles sobre o uso de diferentes aplicativos que hoje o download disso é feito de maneira muito rápida. As propagandas, a randomização, o logaritmo de busca que a internet usa. Por exemplo, você faz uma busca simples e é bombardeado com uma quantidade gigantesca de informações. Qual a intencionalidade disso? Como que eu, enquanto cidadã, me coloco frente a tudo isso? São algumas discussões que não necessariamente precisa colocar esse jovem e você na frente de um computador. São mediações e discussões muito ricas
que trazem aí a ideia da cultura digital, mas não necessariamente nos obriga a trazer o uso do recurso digital. O uso do recurso digital, ele é uma estratégia a mais nessas construções. Se você tem essa possibilidade, você vai ampliar. Vamos lembrar que lá no comecinho, quando eu falei dos objetivos gerais que estão presentes lá na BNCC e na BNC Formação, os processos cognitivos traziam compreender, traziam utilizar, para depois chegarmos no processo de criar. Então, essa compreensão e essa utilização, ela pode ser planejada de diferentes formas, com diferentes estratégias, desde que aquele protagonismo, aquele engajamento sejam eixos aí que alicercem as propostas. E para a gente finalizar esse nosso primeiro diálogo sobre cultura digital, vamos retomar aqui a competência 5, lá da BNCC, que traz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos e resolver problemas, exercendo aí o seu protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Então, para estruturar todas essas práticas, considere aí sempre a importância da formação de alunos ativos, construtores de conhecimento e protagonistas de suas aprendizagens. Aquele jovem ou aquele aluno mero receptor de informações, ele não está mais presente nos espaços escolares. Então, a hora agora é de trazermos inovação, mas essa inovação não está apenas relacionada aos aparatos, aos recursos que eu utilizo para estruturar uma aula, mas sim ao significado, a maneira que eu uso e que eu possibilito aos meus alunos explorarem esse uso, e aí de diferentes formas. Nós podemos ter uma palestra utilizando o recurso mais revolucionário e aquela palestra continuar sendo uma palestra pouco significativa, que não mobiliza aprendizagem nenhuma, totalmente desinteressante. A diferença não é o recurso digital que eu utilizo, e sim a forma que eu o utilizo, realizando sempre importantes mediações, provocações que façam com que esse recurso, com que essa cultura digital possa ser ressignificada nos espaços escolares. Nós ficamos por aqui, desejo a você bons estudos. Até uma próxima oportunidade.